Fala, meu lindo, tudo bem com você? Que bom que você está aqui. Eu tenho uma palavra de Deus para você. Eu quero falar sobre uma obra de arte que normalmente quem entende é o artista que fez. Fique comigo até o final, vamos orar juntos. Mas antes de tudo, eu quero te pedir um favor. Antes de começar o vídeo, curta essa mensagem, comente, compartilhe, mande para todo mundo. Isso ajuda a palavra a ir mais longe, tá bom? E se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva. Eu espero você toda segunda-feira às 7 horas da manhã. Romanos capítulo de número 9, versículo de número 20. Diz a palavra: mas ó homem, quem és tu que a Deus replicas? Porventura a coisa formada dirá ao que formou: por que me fizestes assim? Ai, meu Deus, a gente é terrível, irmão. A gente tem problema na casinha às vezes, sabe? Você já viu como nós somos? Como nós somos implicantes? Como nós colocamos defeito em tudo? Como nós não aceitamos as verdades? Como nós sempre tentamos dar o nosso jeito? E como nós tentamos dar o nosso jeito no jeito que é o certo, que é o de Jesus? Como nós tentamos alterar uma verdade, muitas das vezes, para que ela seja o reflexo da nossa vontade, ao invés da palavra de Deus sobre nós? Você já parou para pensar que todas as vezes, ou na maioria delas, que nós ouvimos algo da parte do Senhor, nós queremos adaptar da melhor forma, para que seja só bom, mas que não seja nenhuma aresta parada em nós? Então, quando esse texto de Romanos ele surge dizendo: quem és tu, homem, que replicas ao Senhor, ao Criador? Nós, como criaturas, tentando replicar ao Criador, ou nós, como obra, tentando replicar ao artista, dos planos, dos projetos, daquilo que é a verdade imutável. Nós, debaixo de tudo, ou às vezes nós nem somos a obra, mas estamos sendo alvos da obra, tentando criticar o que está acontecendo. Veja, eu me lembro que uma vez foi no nosso colégio, na época que eu estudava no ensino fundamental. Eu me lembro que foi uma empresa que levou um equipamento, uma maquininha, que você colocava um fio de lã, de tricô, e os quadrinhos tinham vários quadrados, e esses quadrados indicavam aonde você devia colocar aquela agulha. Então, aonde você colocava aquela agulha ficava a linha, e aonde ficava a linha formava um desenho. E aquele desenho de cima era uma coisa, de baixo era outra, totalmente diferente. De cima, porque você conhecia o projeto e sabia aonde você estava colocando a linha, você já via o que iria se formar. Mas quem estava abaixo, ou se você olhasse aquela tela de baixo para cima, você não entendia nada. E sabe, eu me lembro que eu cheguei para meu pai e falei: pai, eles estão vendendo isso no colégio, é muito legal. Na época eu acho que era uns R$20 o kit. E meu pai não deixou eu comprar, falou que era muito caro. E tudo bem, eu não comprei. Mas eu me lembro que alguns anos depois eu ouvi uma história daquela tela de tricô, que eu tive a oportunidade de ter, mas não tive porque meu pai não comprou. E a história era um artista trabalhando, e uma criança que de baixo para cima ficava questionando o pai: o que está acontecendo? Me mostra logo. E o pai, no caso aqui o artista, não mostrava para o filho o que ele estava fazendo. Só que nesse de não mostrar o que estava acontecendo, o filho que estava embaixo começou a ficar impaciente e começou a reclamar, dizendo: isso é ridículo, isso é horrível, é uma coisa ridícula, não dá para ver nada, é muita cor.
E o pai trocava a linha e continuava trabalhando. E o filho embaixo: meu, o que isso aí não tem nada a ver, não tem nexo. Não dá para entender nada, o que está acontecendo? Sabe, indignado, o menino não parava de questionar o pai e dizer: me deixa eu ver, ou então faz direito. Sabe, essa sensação, ela é nossa. Existe um Deus que trabalha por nós. Existe um Deus que está fazendo coisas extraordinárias. Existe um Deus que está trabalhando por você nesse exato momento. E coisas extraordinárias estão acontecendo. Só que talvez os teus olhos enxergam rabiscos de baixo para cima. E a sua impaciência está incomodando o Senhor. Está te atrasando de ver o que está sendo feito. Essa impaciência de dizer: eu quero ver, ou está ruim demais. Sabe, isso acontece em todas, em várias áreas da vida. Não sei se você já viu aqueles homens que desenham em pisos no chão. Não sei se na sua cidade você já viu isso, mas é um rapaz que fica com vários sprays de tinta, com um pedaço de piso, e ele faz várias coisas, e fogo, e pintura, e você diz: não, isso aqui nada a ver. Aí de repente ele faz isso aqui, ó. Aí você vai: oh! Como é que ele consegue? Bom, ele é o artista. Como é que pode? É que ele sabe o que está fazendo. Eu quero que você entenda: Deus sabe o que está fazendo na sua vida. Deus sabe como fazer as coisas na sua história. Deus sabe como resolver. Deus sabe como responder cada dúvida do teu coração. Mas enquanto os teus olhos carnais não enxergam, a sua fé tem que dar espaço para Deus trabalhar. A sua fé tem que dar espaço para Deus completar a obra. A sua fé tem que fazer você, muitas das vezes, calar a boca. E deixar Deus fazer. O que nós mais enxergamos é gente questionando Deus, blasfemando contra o Senhor. Deus não responde, Deus não fala comigo, Deus não fala com todo mundo, mas não fala comigo. Você só está vendo aquilo que está pronto na vida dos outros, mas não está vendo que na tua história também está acontecendo alguma coisa. Só que está acontecendo assim, ó. Meu lindo, eu quero que você entenda que o que Deus está fazendo na sua vida, isso é profético para você. Os teus olhos não estão enxergando, porque você ainda está vendo de outra posição. Você ainda está como espectador. Você ainda está olhando de baixo para cima. Sabe, eu acho extraordinário a história do menino, porque o pai está fazendo e o filho está impaciente. O pai está trabalhando e o filho está impaciente. Mas a hora que o pai diz para o filho: acabei, está pronto. Sabe? Olha que coisa. Aí, irmão, às vezes, porque a gente encheu tanto a paciência no processo, porque a gente se desgastou tanto no processo, não tem mais o brilho de olhar. Porque às vezes a gente já está tão ferido, porque nós mesmos ficamos nos ferindo. Sabe, eu me lembro quando eu comprei um apartamento na planta. O primeiro apartamento que eu e minha esposa compramos era um apartamento de 46 metros quadrados. Era, sabe, o sonho da nossa vida. E eu me lembro que na época a gente fazia faculdade e o caminho da faculdade passava na frente do apartamento. Que agonia, irmão. A gente sabia quantos tijolos tinha em cada parede. Que a gente passava todo dia na frente e parava lá. Olha, eu acho que hoje eles não trabalharam não. Mas o que eu não via é porque tinha um muro na minha frente. E demorou alguns meses para aparecer uma parede. Só que durante todos aqueles meses tinha um fundamento acontecendo por trás dos muros, que os meus olhos não estavam enxergando.
Meu lindo, tem muita coisa por trás do muro acontecendo na sua vida, que Deus está fazendo exatamente agora, mas esse muro não impede, não deixa você ver. Mas meus lindos, daqui a pouco a obra sai do fundamento e as paredes começarão a surgir, e você verá que aquilo que Deus está fazendo não é para um tempo, não é para um dia, é para uma estação inteira. Por isso que às vezes os teus olhos não estão enxergando agora, irmão. Mas eu tive que fazer uma coisa. Falei para minha esposa: fazer o seguinte, amor, nós vamos mudar o caminho da faculdade. Nós não vamos passar mais aqui, que eu tô impaciente. Toda vida eu passo, eu olho e parece que a obra estão tirando tijolo. Só que não era só um bloco, eram 5 blocos de apartamento. E às vezes os meus olhos só viam o primeiro e não enxergavam o último. O que Deus faz também é assim, Deus faz completo. Deus não deixa nada inacabado, Deus não deixa nada por fazer. Agora, eu mudei a rota e falei: vamos passar mais aqui não, muita aflição. Falei para minhas pessoas: vamos passar uma vez por mês. Uma vez por mês a gente passava lá na frente. Irmão, que alegria quando a gente passava lá na frente. E falava: mas deve estar trabalhando 24 horas esse povo, que é muito rápido. Você percebe que a forma com que a gente analisa determina a velocidade que a gente enxerga todas as coisas? Já parou para pensar que se você confiasse mais no Senhor, você reclamaria muito menos e incomodaria muito menos o trabalho do Senhor na sua vida? E já parou para pensar que quanto mais confiança no Senhor você tem, menos você fica olhando para aquilo que Ele está fazendo, porque crê que aquilo que Ele está fazendo é perfeito? O pai terminou a obra e disse para o filho: quer ver, filho? Quero ver. Então vem no colo do pai. Aí ele pegou o menino, colocou no colo e mostrou para o filho. Aí o filho olhou e disse: sou eu, é a minha foto. O pai fez a foto do filho de tricô. Aí o filho olhou e disse: mas é lindo. Aí o pai disse: era você o tempo todo. Só que o que deixava feio era a posição que você estava olhando e a sua impaciência. Meu lindo, eu quero terminar dizendo para você o seguinte: a Bíblia vai falar sobre confiança. E quando a Bíblia fala sobre confiança, essa palavra já é a cura para uma outra problemática: a impaciência, ou o que nós chamamos de ansiedade. Todos os dias alguém me chama dizendo: eu tenho muito problema com ansiedade. Eu sou muito ansioso. Eu como todos os meus dedos, a ponta dos unhas eu como tudo. Eu sou muito ansioso. Como resolver? A resposta é simples: confie no Senhor. Ansiedade é falta de fé. Ansiedade é falta de confiança. Ansiedade é impaciência. Impaciência porque você não crê que o tempo de Deus é perfeito e é melhor do que o seu. Não quer ser ansioso, não quer ser impaciente? Confia no Senhor. Entrega nas mãos dEle e descansa. Os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Talvez você não está enxergando agora. E eu já vivi isso muito na minha vida, de não enxergar agora. E eu confesso para você, eu estou vivendo na minha vida isso hoje de novo.
A gente não precisa falar tudo, né? Mas a gente eita. A gente está vivendo isso exatamente agora. Deus tem falado o que está fazendo. Deus tem usado profetas para dizer que está acontecendo. E o nosso coração há uma tempestade, porque nós queremos ver. Mas como aquilo que eu falo para você é Deus também falando comigo, eu vou parar de falar. Eu vou me calar também. Jesus, eu descanso. Jesus, eu descanso agora. Eu entrego agora a ansiedade. Eu derramo aos teus pés agora, Senhor, o meu desejo de ver. Senhor, eu não vou interromper o processo. Eu não vou colocar as mãos aonde eu não devo colocar. Eu não vou me levantar aonde eu não devo estar de pé. Eu não vou andar enquanto o Senhor não mandar andar. Deus, eu estou aqui. Tu és o artista. Tu és o dono. Tu és. Tu faz, e os nossos olhos nós queremos ver, mas agora entendemos. Pode fazer, pode terminar. Eu confio, Senhor, que tudo que o Senhor faz é perfeito. Tiago, capítulo de número 3, versículo de número 4, diz a palavra: olhai para os navios que, sendo tão grandes e levados de impetuosos ventos, se viram com um pequeno leme, para onde quer a vontade daquele que as governa. Assim também é a língua, um pequeno membro, e gloria-se de grandes coisas. Vede quão grande bosque um pequeno fogo incendeia. Essa é a primeira ministração, talvez, que você esteja ouvindo aqui, e talvez a mensagem que vai dar início no seu ano. E eu quero dizer uma coisa: essa palavra ela é extremamente importante. Esse texto é extremamente rico, porque ele está dizendo que um foguinho desse tamanho coloca fogo em uma floresta inteira. Esse texto está dizendo que um leme, pequeno leme, comparado ao navio que o governa, muda a direção de um navio contra o vento. Ou seja, o navio é grande, o vento é forte, mas um leme pequeno consegue mudar o destino de um navio. Eu não sei se você já viu o tamanho de um leme comparado ao tamanho da embarcação. É pequeno. E eu não sei se você já parou para perceber qual é o tamanho da sua língua comparado a você. E esse é o maior perigo do ser humano, porque a nossa língua governa o nosso corpo muito mais do que os nossos músculos. A nossa língua domina muito mais a nossa história do que propriamente a força das nossas pernas para caminhar. A nossa língua determina muita coisa. Com os nossos lábios nós determinamos muitas coisas. E eu quero que você entenda o quão isso é importante. Por isso que quando Tiago está escrevendo esta carta, ele está dizendo: olha, a língua ela é terrível se você não cuidar. É como se fosse um veneno para a própria carne, para a própria alma. Veneno.
Você já imaginou que dentro de você tem um veneno? E aí a Bíblia vai dizer que, como um cavalo que é colocado freio na língua para refrear, você consegue controlá-lo. E a maior dificuldade nossa é justamente frear a nossa língua. E se você parar para pensar, as pessoas que já foram machucadas porque você falou demais, as muitas decisões erradas que você tomou porque falou antes da hora, porque disse algo fora de tempo. Então a Bíblia vai dizer que nós temos que falar menos, controlar a nossa língua. E aí muita gente confunde o que é falar menos. Eu não estou falando de quantidade de palavras, por mais que a pesquisa científica, a mais agora aproximado do nosso tempo, diz que um ser humano comum fala de 7.000 a 20.000 palavras por dia. E só diminuiu porque a gente usa hoje muito o WhatsApp, a não ser quem manda áudio de 10 minutos. E existem essas pessoas. Mas deixa eu dizer uma coisa para você. Quem você acha que fala 7.000 e quem você acha que fala 20.000 palavras? Sabe, a Bíblia diz que na multidão de palavras não falta pecado. Provérbios diz isso. Ou seja, quanto mais nós falamos, mais chances de errar nós temos. A gente acabou de chegar em 2020 e por isso essa palavra é tão importante exatamente agora. Porque para pensar no 2019 quanto que você falou e quanto de coisa que não devia você falou. Quanta gente não chegou com você até 2020 porque em 2019 os seus lábios, a sua língua feriu. Quantas coisas você deixou de viver porque na hora que tinha que calar falou, e na hora que tinha que falar ficou em silêncio. A Bíblia vai dizer: na multidão de palavras não falta transgressão. Provérbios também diz: como maçãs de ouro em salvas de prata são as palavras ditas ao seu tempo. E nós acabamos de começar um novo ciclo, de um novo tempo. E aí eu estou dizendo para você, lindo, se possível em 2020 fala menos. Se possível dessa vez ouça mais. Mas que vontade de falar, não, ouve mais. Quanto mais você ouve, mais time para falar você tem. Quanto mais você espera, mais assertivo na fala você é. Agora, quando você se apressa em falar, normalmente se torna esse isqueiro que taca fogo em toda uma floresta porque não respeitou o tempo de falar. Se eu puder te dar um conselho, ouça mais antes de falar. Sabe, viva mais antes de falar. Não tente ser mestre dos outros, porque assim como diz a palavra, duro será o juízo contra você. Porque quanto mais falamos, mais em risco nós estamos. Espere mais para falar e seja mais apressado no ouvir. Sabe, resguarde o seu coração, resguarde a sua vida, espere para falar, para que quando os seus lábios se movam, quando a sua língua se movimente, haja cura através dos teus lábios, haja palavras de bênção através dos teus lábios, haja vida nova através dos teus lábios, para que quando a sua boca se abra, seja Deus falando a partir de você, e não aquilo que está tentando fugir de controle domine você a partir da sua língua. Não se esqueça, é um leme de um grande navio. A sua língua é o leme da sua história. E se você quiser, esse leme leva para longe. Como também, se você deixar, esse leme
leva você para o centro da vontade de Jesus. Deixa você próximo do Senhor, deixa você mais próximo das pessoas, e quanto menos você falar, mais vontade de ouvir você vai ter. E quanto mais você ouvir, todas as vezes que você falar, a sua fala terá um fruto determinado pelo Senhor. Eu falo todos os dias. A gente fala todos os dias. E quanto mais eu falo, confesso que tenho vontade de diminuir a quantidade de fala. Porque, sendo sincero, quanto menos eu falo, mais eu acerto. E quanto mais eu tento falar, mais eu erro. E aí você está pensando, então o segredo é falar em poucas quantidades? E a resposta, na verdade, é não. O segredo é você falar de maneira assertiva poucas vezes. Não é a quantidade de palavras, mas é a quantidade de vezes que você abre a sua boca para falar. Você quer usar a sua língua? Você quer usar a sua voz? Então deixa eu te dizer algo para você. Vamos começar a treinar? Olha isso aqui. Em nome de Jesus, o meu ano, a minha história, a minha vida, a minha casa, a minha família, a minha história serão coordenadas pela voz dos céus que comandam na terra, e o nome de Jesus será glorificado através dos meus lábios, e tudo aquilo que eu fizer, tudo aquilo que eu falar, glorificará o nome de Jesus, nome sobre todo nome, e dos meus lábios não sairão maldição, dos meus lábios sairão rios de águas vivas, que nascem no trono de Deus, porque aquilo que eu falo, aquilo que eu grito, não está nascendo da minha carnalidade, mas está vindo de Jesus. Quem controla a sua língua não é fruto, olha que loucura isso, não é fruto das suas próprias escolhas. Quem controla a sua língua, refreia a língua, entrega o controle da história para o Senhor. Porque todas as vezes que eu falar, todas as vezes que eu abrir a minha boca, não será eu, mas será o Senhor Jesus. E o modelo dele é perfeito. Olha para a Bíblia. No momento que Jesus, na nossa opinião, devia dizer: eu sou inocente, ele ficou em silêncio, porque maior do que a vontade de falar, prevalecerá a vontade de Deus sobre nós. A vontade é gritar, mas muitas das vezes melhor é silenciar, para que a vontade de Deus se cumpra em nós e através de nós. Eclesiastes capítulo de número 3, verso de número 1 diz: tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer e tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou, tempo de matar e tempo de curar, tempo de derribar, tempo de edificar, tempo de chorar, tempo de rir, tempo de prantear e tempo de saltar. O texto segue, mas aqui eu tenho
uma realidade, sabendo que há tempo de sorrir e tempo de chorar. Ou seja, ninguém sorri para sempre, ninguém sorri todo dia. Ninguém chora para sempre, ninguém chora todo dia. Algum dia alguém que está chorando sorriu, assim como algum dia aquele que está sorrindo chorou. Agora, como a nossa sociedade está doente em criar crenças que na verdade não existem. Você já parou para pensar que hoje, principalmente por conta da rede social, nos parece que todo mundo é tão feliz e que a gente é extremamente azarado, que parece que nascemos na vida errada mediante as pessoas que às vezes a gente segue? E sabia que essa cultura de vender algo que não existe tem destruído quem é influenciado e quem influencia? Porque quem é influenciado acredita porque não conhece a verdade por trás de um post, por trás de um story. Então acredita e é destruído pela realidade. Mas quem posta, quem produz, é destruído emocionalmente pela sua própria realidade. E eu vou te dizer, nós estamos vivendo em um mundo de comparações. Parece que o ser humano sempre precisa estar se comparando com alguém para se sentir melhor ou pior. É claro, nas relações do dia a dia, quando você está doente, você encontra alguém mais doente para dizer: olha, mas olha o fulano de tal, muito pior do que eu. Parece que a gente sempre se alivia quando vê que alguém sofre mais do que a gente. Por isso que nós gostamos de ler sobre Jó, porque toda vez que a gente lê sobre Jó, a gente se sente um felizardo. Mas deixa eu te dizer, o mundo não é feito para ser comparado. Vidas distintas, realidades separadas. E deixa eu te dizer, meu lindo, uau, eu estou muito assustado com o que eu estou vendo, porque vocês veem no feed, eu recebo no direct. Se vocês soubessem a realidade, se vocês vissem o que eu leio, você ia desesperar. Interessante porque você vê vidas perfeitas no feed, vidas perfeitas no story, mas no direct você vê verdade. Gente que vende uma imagem linda, riqueza, extraordinário, mas fazem horas, noites, dias que não tem uma noite de sono completa, angustiados, desesperados, clamando por socorro, mas como venderam uma imagem, já não conseguem mais desfazer ela. Isso vai nos cobrar um alto preço daqui a poucos dias. Por que você acha que a geração que vende tanta felicidade está tão infeliz? Por que você acha que uma geração que vende tanto sucesso está tão miserável nas suas relações de verdade? Vou te dizer, prioridades erradas geram histórias equivocadas. Tem gente pensando que a casa nova é o motivo da felicidade. Tem gente pensando que o carro melhor é o motivo da felicidade. E aí você vê na internet: olha o carro que eu comprei, veja no que deu. Olha a casa grande, a mansão A, a mansão B. Meu lindo, não adianta nada ter mansão se você não tiver paz para dormir uma noite inteira nela. Não adianta nada você ter uma casa enorme, cheia de quartos, se no seu quarto ser solidão completa. Não adianta nada ser conhecido por todo mundo e não ser conhecido por Jesus. Não adianta nada desfrutar de tudo que o homem dá e não ter a essência da vida, que é Cristo. Hoje você está vendo algo, mas daqui a alguns dias você vai ver a realidade, e a realidade vai ser chocante. Sabe o que eu me preocupo? Porque a minha geração está vendendo algo que não compra e está acreditando em algo que nem ela vende. Está estranho. Tem gente achando que isso é felicidade. Tem gente achando que aquilo é bonito. Meu lindo, ninguém vive uma festa 7 dias na semana.
Não adianta postar, ninguém mais acredita. Vamos começar a ser verdadeiro. Vamos começar a filtrar as nossas emoções, não a partir do que estão vendendo pra gente na internet, mas com aquilo que está baseado na nossa vida em Jesus. Posso dizer uma coisa, lindo? Eu recebo todo dia mensagem de alguém que é extremamente conhecido por felicidade, me chamando porque está extremamente angustiado. Porque na verdade, a vida é a vida. Nem todo dia tem sol, nem todo dia tem chuva. Ora chove, ora dá sol. Nem todo dia dá tudo certo. Tem dia que dá tudo errado. E é exatamente nesse dia que a vida faz sentido para quem tem sentido para viver. Cristo. Quem tem Cristo no dia mau e no dia bom tem esperança. Quem tem Jesus no dia mau, no dia de tempestade, tem alguém para pedir socorro. E no dia feliz tem alguém para agradecer e dizer obrigado. Obrigado porque sei em quem tenho crido e és maravilhoso. Lindo! Nem tudo que você vive foi feito para ser postado. Tem coisas que foram feitas para ser vividas. As pessoas estão tão estranhas que, por exemplo, quando vem eu, que sou um pastor, acreditam que minha vida é perfeita. Porque eu posto foto da minha esposa que a gente não briga, que eu posto foto do meu filho, eu não fico com vontade de dar-lhe um pau nele. Oh, lindo! Tem dia que o tempo fecha lá em casa. Tem dia que o tempo fecha comigo, com meu filho. Tem dia que eu não estou com paciência de olhar na cara de ninguém. Eu sou um ser humano. Só que nesse dia eu desapareço da rede social. Talvez esse seja o problema. A gente só está contando a parte boa. Mas, meu lindo, a vida é a realidade do dia a dia. Tem dia, meu lindo, que eu não tenho paciência nem para me olhar no espelho. Tem dia que não dá vontade nem de escovar o dente para sair de casa, porque se eu tô com bafo eu sei que eu não vou falar com ninguém. Ei, a vida é assim. Então você não é sozinho. Todo mundo é igual a você. Ninguém é feliz todo dia. Ei, sabe a foto que você viu na internet que a mulher ficou linda? Aquela é uma entre 3.000 poses que ela fez para ficar bonita. Não se cobre por aquilo que é fictício. Se cobre por aquilo que é realidade. Quer se cobrar por alguma coisa? Se cobra por um caráter melhor. Quer se cobrar por alguma coisa? Se cobra para ser um marido melhor. Quer se cobrar para melhorar em alguma área da sua vida? Se cobra para ser mais cheio do Espírito Santo. Se cobra para ser melhor em Jesus. Não para tentar mostrar que a sua vida é perfeita, porque não existe vida perfeita. Eu confesso que eu tenho raiva de quem amanhece sorrindo, porque não é todo dia que a gente amanhece feliz. Meu lindo, quando eu estou 2 horas da manhã no aeroporto e vem gente tirar foto comigo, eu faço assim, ó. Minha vontade era estar dormindo na minha cama, minha vontade era estar abraçado com a minha esposa, minha vontade era estar vendo meu filho, minha vontade era estar vendo nada, na verdade, era estar dormindo. Mas eu estou ali. Aí, a vida real me cobra uma decisão. Trato bem ou trato mal? Claro que a gente trata bem, mas veja, a vida real, na verdade, se a gente pudesse... Posso tirar foto? Não. Não. Não pode. Por que você? Só não quero, sou ser humano, tem um dia que eu não quero. Sabe o que é isso? A gente também está cobrando dos outros aquilo que a gente não aceita que cobre da gente. A gente está cobrando das pessoas aquilo que a gente não aceita que cobrem de nós. Só qual é o problema? Quando eu cobro, eu dou direito de ser cobrado. Esse é o problema de uma vida fictícia.
Esse é o problema de uma vida de comparação. Ninguém é feliz tentando vender felicidade. Ninguém é feliz tentando provar que o seu estilo de vida é perfeito. Deixa eu te terminar dizendo: no ser humano, dentro de nós, tem uma brecha, tem um vazio, que todo mundo tenta preencher desde o dia que nasceu. E quando pensa que preencheu, tenta vender para todo mundo que aquilo é legal. Tem gente tentando vender que festa todo dia traz felicidade, mas está chorando a madrugada inteira faz dias. Tem gente tentando provar que ter carro do ano e casa grande traz felicidade, mas entra dentro de casa e tem remorso, porque sabe que perdeu muita coisa que valia a pena para chegar até naquele lugar. Agora, deixa eu te dizer, esse espaço que tem dentro da gente só é preenchido por uma pessoa, e que essa sim é feliz todo dia, essa sim é paz todo dia, essa sim é vida perfeita. Ei, Cristo cabe exatamente no vazio que tem dentro de você, e no dia que esse vazio for preenchido, no dia mau você lembra dele para ter esperança, e no dia bom você lembra dele para ter gratidão. Primeira Pedro, capítulo de número 1, verso de número 18 diz: sabendo que não foi coisas corruptíveis como prata ou ouro que fostes comprados Paulo também vai dizer que não fostes comprados por pouco preço, pelo contrário, fostes comprados por alto preço, por sangue. A importância desse texto nos dias de hoje, no tempo que nós estamos vivendo, é uma ferramenta de cura. Entender essa realidade, entender que o centro disso daqui somos nós. Eu já vou explicar melhor, porque se eu deixar mal explicado, você pode assumir essa compreensão de maneira diferente. Eu vou dizer uma palavra e eu vou dizer daqui a pouco melhor, vou justificar. Você é o centro de tudo isso que eu vou dizer agora. Você é o centro dessa palavra. Acalma o coração para não judiar da sua mente, mas você é o centro disso aqui. Aí você vai dizer: pastor, mas o evangelho ele é teocêntrico. E eu não estou dizendo que não é. Deixa eu te contar uma coisa. Algumas semanas atrás eu peguei alguns livros de crescimento secular mesmo, crescimento financeiro, para abrir a compreensão, entender melhor sobre isso, sobre relacionamento com pessoas, porque a gente precisa crescer o tempo inteiro, entender melhor. E sabe, um dos livros que eu li, um livro que fala sobre relacionar-se com pessoas, amar pessoas, abraçar pessoas, parecia muito mais que eu estava lendo a Bíblia do que um livro escrito por um autor qualquer. E à medida do ponto que eu li aquele livro, que é secular, não é um livro teológico, não é a Bíblia, eu ficava pensando: meu Deus, mas tudo isso daqui já está na Bíblia. Tudo isso daqui já faz parte da nossa realidade, a gente já sabe. E aí eu entendi uma coisa: é o princípio dos livros de autoajuda. Tudo que está escrito a gente já sabe, só precisa ser lembrado. É como se tivesse tudo lá dentro e a gente precisasse ser ativado. Quer ver uma coisa? Quem é que não sabe que olhar nos olhos passa confiança? E por que a gente não olha mais nos olhos hoje? Já parou para pensar que nós não olhamos mais nos olhos das pessoas? Que a gente aprendeu a falar de cabeça baixa? Que a gente já não encara mais nos olhos? Parece que a gente tem muito mais mentiras sufocadas do que verdades a dizer. Os seus lábios contam uma história, mas os seus olhos contam a verdade. Se você quer garantir a confiança de alguém, olhe nos olhos. Se você quiser passar insegurança, não olhe.
E veja, isso é um conhecimento, mas já está na palavra há muito tempo. Jesus fazia isso, Jesus olhava nos olhos, Jesus se importava. Se você ler Atos capítulo 3, a Bíblia vai dizer que Pedro e João, fitando os olhos, disseram: olha para nós. Eles estavam dizendo: você é importante. Quando eu olho nos olhos de alguém, eu estou dizendo: você não é menor do que eu. E quando eu me permito ser olhado nos olhos, eu estou dizendo: há igualdade entre nós. Você já parou para pensar que nós apertamos a mão das pessoas, parece com nojo e apatia às vezes? Deixa eu dizer para você, apertar a mão assim não é fino, é feio. A mão se aperta assim, ó. Você olha nos olhos. E a gente diz: pois é, mas isso está na Bíblia, está na Bíblia. A Bíblia vai dizer que o coxo estava caído ao chão e Pedro e João, tomando pela mão direita, levantaram. Ou seja, há uma pegada de mão, há uma preocupação maior. Eles estão dizendo: você é importante. Todo relacionamento humano, se você quiser conquistar alguém, faça-o se sentir importante. Mas durante muito tempo a gente vem sendo medido e colocado contra isso. Há pessoas que amam o evangelho, mas têm um complexo de inferioridade gigante, pensam em vidas miseráveis o tempo inteiro, que quem serve a Deus tem que ser pobre, quem serve a Deus tem que ser miserável, quem serve a Deus não pode ser feliz, quem serve a Deus não pode ter alegria. Parece que nós vivemos com uma vida suprimida. Isso durante muito tempo a religião levou a cargo, sabe, de palavras erradas confundiram o nosso coração, e a gente pensou que para servir a Jesus a gente tinha que ser infeliz, a gente tinha que se sentir menos do que todo mundo. A gente era, sabe, o desprezível. E aí eu lendo esse livro: bom, você quer conquistar alguém? Faça-o se sentir importante. Aí eu descobri que Freud fala que o homem se move com muito mais facilidade quando se sente importante e reconhecido. Quer mover alguém? O reconheça. Sabe, fez algum trabalho? Parabenize. Já parou para pensar que a gente não elogia mais ninguém? Já parou para pensar que alguém nos serve e a gente não é grato? Alguém nos faz um serviço, a gente não agradece? Já parou para pensar que todos os dias alguém dá a frente para você no trânsito e você não dá um ok, um beleza, um obrigado? Uma vez eu me lembro que eu estava no carro com alguém e o caminhão deu vez para nós, e quem estava comigo diz: agradeça. Eu falei: como? Um pisca para a direita, um pisca para a esquerda, alerta. Eu achei que isso não funcionava quando eu fiz pisca para a direita, pisca para a esquerda, deu alerta. O motorista deu 2 sinal de luz como se estivesse dizendo: de nada. Sabe o que é isso? Simplicidade do dia a dia. Quando eu estou agradecendo, eu estou dizendo: o que você fez para mim é importante. Quando alguém ajunta uma coisa no chão e eu agradeço e valorizo, isso é importante. A questão é: o que tem conexão que eu sou o centro? Eu vou te dizer. Tudo isso que a ciência, que a filosofia, que a sociologia estuda para nos fazer ser conquistados, Jesus já fez há muito tempo atrás. Obrigado quem celebrou. Eu vou dizer de novo: tudo aquilo que a ciência, a filosofia, tudo aquilo que todo mundo tentou estudar para dizer que é bom, Jesus já fez há muito tempo atrás. Toda essa escola vem do Evangelho, todo amor e graça vem do Evangelho. Deixa eu te dizer uma coisa, ei, presta atenção nisso aqui. Deus, o centro do coração dele é Jesus. Isso é inegociável, indiscutível. Deus fez e faz tudo pelo Filho. Quem tem um filho sabe, eu tenho um filho, eu sou apaixonado por ele. Tudo que eu faço é focado no meu nenenzinho. Eu trabalho mais, eu faço tudo mais por conta dele, porque ele é o centro do meu coração. Ele é o centro do meu coração. Você vai dizer: e Deus? Calma com a religiosidade, amado. O Senhor é o supra-sumo, isso é indiscutível. O lugar dele ninguém toma. Mas no meu coração, após o Senhor, eu e minha esposa, o centro do nosso coração é o nosso filho, porque isso é um presente, é uma dádiva. Então, se você olhar para Deus, tudo que Deus fez, Jesus está no centro. Aí quando vem os profetas, tudo que os profetas profetizaram, Jesus está no centro. Isaías profetizou: o nome dele será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Sabe, tudo está sobre os ombros dele. Aí depois ele fala sobre os sacrifícios: como ovelha muda foi levado ao matadouro, ele não abriu a sua boca. Tudo que está no Velho Testamento aponta como uma flecha para Jesus. Jesus é o centro. Zacarias profetizou, Joel profetizou: exultai, ó Sião, que o teu Messias vem montado em um jumento, filho de uma jumenta. Foi profetizado. Ele é bom, justo, ele salva. Jesus é o centro. Aí o Novo Testamento chega, Jesus se manifesta, e o Novo Testamento, Jesus é o centro. Da Bíblia, Jesus é o centro. Do Evangelho, Jesus é o centro. Mas de Jesus, você é o centro. Do coração de Jesus, você é o centro. Porque fomos chamados filhos, e somos filhos
importante. Tudo que Jesus fez apontou para você. Se o que Deus fez apontou para Jesus, se o que os profetas fizeram apontaram para Jesus, o que Jesus fez colocou um alvo em você. Todo amor é por conta de você, o sacrifício é por sua culpa, a cruz é por conta de você, o sangue é por conta de você, o amor é por conta de você. Nós estamos no meio desse furacão de amor. Você é importante. Se qualquer história, qualquer legado, qualquer palavra contra você menosprezou, colocou você para baixo, eu digo em nome de Jesus, para você, você é a pessoa mais importante da terra, porque tudo que Jesus fez por sua culpa. Você é importante. Ai, ai, ai. Ei, Freud dizia que o homem se sente importante quando é valorizado. Só que Jesus já tinha valorizado o homem há muito tempo atrás com a cruz. Jesus já tinha valorizado o homem muito atrás com a palavra. Lembra da mulher do fluxo de sangue que foi curada? Jesus olha para ela e diz: filha, a tua fé te salvou. Filha, a palavra filha começa a surgir. E porque tem filho, tem herança. E porque tem herança, há milionários no nosso meio. Você é filho? Quem é filho aqui? Você é filho. Porque se você for filho, você é a pessoa mais importante desse lugar. Você é filho, então prazer, somos irmãos. Você não é meu adversário. Você não é meu concorrente. Você não é alguém melhor ou menor do que eu. Não, não. Quem tem mais de um filho sabe. Os meus pais têm 2 filhos, eu e a minha irmã. Eu posso ser mais legal, eu sou, mas para os meus pais não tem diferença. Para os meus pais não tem melhor, não tem o mais amado. Tem os filhos, e filhos são importantes. Agora tem um limite. O meu pai me ama, me ama. Eu sou um bom filho, eu sou bonito. Os meus pais me amam. A minha esposa me ama. Eu amo ela também. Mas ela não pode fazer me sentir tão importante como Jesus me fez. Os meus pais me amam, mas nem tudo que eles fizerem pode me fazer me sentir tão importante como Jesus fez. Nenhuma palavra lançada contra você pode lhe inferiorizar perante de um amor tão perfeito como o dele. Sabe qual é o sentimento que precisa ser resgatado no seu coração para você se sentir importante? Filho. Pastor, mas eu moro na favela. Você é filho? Mas eu não tenho onde pisar, eu não tenho nada. Você é filho? Mas começa a agir como filho. Começa a agir sendo importante. Se sinta importante. Se sinta relevante. Você não precisa de um meu elogio. Claro que se eu ver e puder dar, eu darei. Mas o maior elogio feito por você já foi dado na cruz do Calvário. Você é tão importante que foi comprado por alto e bom preço. Sangue precioso. E acabou? Não, não. Ele ressuscitou. E ressuscitou para fazer uma coisa. É só se você crê, meu lindo. Você é tão importante, mas tão importante, que ele ressuscitou para construir a tua casa. Eu vou vos preparar um lugar. Um dia voltará para buscar você, filho.